Olá, tudo certo? Estamos iniciando mais um episódio do nosso programa, a segunda temporada do Vida Consciência, um programa que visa democratizar a ciência, as pesquisas da instituição Univates e a gente levar até você, através da TV Univates e também das redes sociais da instituição, o que é produzido pelos nossos programas de pós-graduação e o que realmente é a ciência. Bom, nesse episódio eu vou conversar com dois pesquisadores, dois professores da casa, e a gente vai falar sobre a questão do perfil de doenças alérgicas e respiratórias e as suas associações com ácaros. E para isso, vou convidar então para fazer parte do nosso programa aqui a professora Paula Lohmann. Professora Paula, seja bem-vinda ao nosso Vida Consciência, ela que já participou na temporada passada, né, na primeira edição do nosso programa, e agora nessa nova formatação, nesse estilo bate-papo, a Paula está comigo aqui para conversar sobre a pesquisa, inclusive ela que é vinculada, né, ao curso de enfermagem e é doutora pelo programa de pós-graduação em ambiente de desenvolvimento, o PPGAD. Professora Paula, seja bem-vindo ao nosso programa, que bacana que tu aceitou nosso convite, e de arrancada, me explica aí como é que se deu essa pesquisa. Marcos, obrigada pelo convite, poder de novo estar contando a história da pesquisa, né, e os frutos também do estudo que a gente desenvolveu. E eu quero, assim, retomar algumas coisas que é importante a gente trazer, que foi essa inserção no programa de doutorado da instituição, né, que é o programa Ambiente e Desenvolvimento, e o meu orientador, então, o professor Juarez Ferla, e o meu co-orientador foi o Guilherme. E aí, quando eu passei no processo, né, da seleção do doutorado, logo iniciei a conversa com o Ferla, e foi muito bacana, assim, a gente pensar algo que fosse das linhas de pesquisa que ele trabalha e que envolvesse a saúde, né? Porque a minha formação, então, eu sou enfermeira de formação, e aí a gente foi pensando questões que pudesse, né, envolver a temática que ele estuda, e que tem muita propriedade, né? Acho que é bom também reforçar isso, a expertise do Prof. Ferla na área da acarologia, né? E aí eu desenvolvi o trabalho que foi envolvendo as questões da saúde, né? Os impactos dos ácaros na saúde. Então, a gente tem muitos estudos já dizendo a questão epidemiológica, né? O impacto de percentual de pessoas que são acometidas a nível de mundo e de Brasil com as doenças respiratórias que estão, né, envolvidas com a sensibilização aos ácaros, né? Determinados tipos de ácaros. Professora Paula, já que a senhora mencionou ele, vamos trazer ele para a conversa, né? Ah, legal. É esse professor que é realmente reconhecido internacionalmente, justamente por esse trabalho, né, que envolve a questão dos ácaros, envolvido com o nosso laboratório de acarologia da Univates, e desenvolve tantas pesquisas, né, e é envolvido com tantos programas de pós-graduação da Univates. Ele já está conosco aqui, professor Juarez Ferla, seja bem-vindo ao nosso Vida Consciência. E só para trazer aqui informação com o professor Ferla, né, ele tem vínculo com 3 programas de pós-graduação da casa, PPGAD, o PPG SAS e também o PPG Biotech. Professor Ferla, que bacana te receber por aqui e a gente compreender um pouco mais também dentro desse contexto, né, do perfil de doenças alérgicas e respiratórias e a sua associação com os ácaros, essa pesquisa desenvolvida aí pela Paula, como é que se deu também esse processo de orientação seu? Seja bem-vindo ao Vida Consciência. É um prazer estar participando. Na verdade, debutando, porque é a primeira vez que eu participo, e eu acho que é muito interessante esse esforço da Univates em popularizar a ciência. Eu acho que nós precisamos muito disso. O Brasil está em carência de conhecer como funciona a ciência, que ela resolve muitos problemas, ela traz informações interessantes e boas para a sociedade, se investe muito nisso, o mundo investe muito nisso, e o Brasil também investe, e eu acho que é importante esse repasse, ou digamos assim, essa resposta a quem está financiando isso, que é os pagadores de impostos, na verdade, que fazem isso. Mas eu acho que a participação, digamos assim, a questão dos ácaros em si, a gente já trabalha há um bom tempo, e a gente tem expertise em algumas áreas, e quando a Paula nos procurou, a gente viu a possibilidade de iniciar estudos numa área que nós temos muita curiosidade,
nós, na verdade, sempre trabalhamos com ácaros associados a plantas, e esses ácaros, principalmente a questão de controle biológico, substituição de estratégias limpas, né, ou de estratégias não limpas, por estratégias limpas no controle dessas pragas e tal. Temos um trabalho consistente, forte, do laboratório de acarologia. Mas a professora Paula, quando ela nos procurou, na verdade, a gente viu a possibilidade de abrir um flanco, uma área que é muito importante para a sociedade, que é a questão da alergia em si, dos problemas causados por ácaros e outras substâncias, mas especialmente a questão de ácaros. Então, quando ela nos procurou, a gente viu essa possibilidade, reforço, e aí nós começamos a trabalhar. Então, a professora Paula, na verdade, fez ou realizou o primeiro trabalho realmente consistente no laboratório, trabalhando com ácaros associados à poeira ou associados a domicílios, que normalmente são citados. Professor Ferla, vamos convidar aqui a Paula também para a nossa conversa, porque essa questão que tu toca, ela é super interessante, assim, do ponto de vista, realmente, da gente desmistificar um pouco a pesquisa, da gente levar essa informação para a população que está nos assistindo, para a comunidade em geral, porque, assim, a primeira coisa, eu imagino que quando as pessoas pensem no ácaro, elas pensam no ácaro justamente associado à questão respiratória, né? Ao ácaro, daqui a pouco, que está lá num ambiente da sua casa, num tapete, num filtro de ar-condicionado, enfim, nesses espaços mais, talvez, domésticos. E tu mesmo comentou que o laboratório de acarologia faz muitas essas pesquisas e desenvolve pesquisas voltadas para outros pontos. E nesse momento a Paula desenvolve, então, até pelo seu vínculo, acredito, né, Paula, com a questão da enfermagem, essa questão voltada para a questão respiratória. Como é que foi fazer essa associação para ti e esse trabalho em conjunto com o laboratório de acarologia? Acredito que a primeira questão é o impacto do estudo nesse contexto, porque a gente tem alguns estudos, mas são poucos ainda, né? Então, o que eu propus, junto com o Prof. Juarez e também com o laboratório, foi fazer essa associação. Bom, a gente identificar a espécie acarina, né? Qual é o ácaro que tem lá naquela casa. Então, a gente coletava o pó e depois associava com algo que estava sensibilizando aquela alergia, né? Então, assim, primeiro a gente tinha que ter a população que tivesse uma doença, então uma rinite, uma asma, né, uma dermatite, e a partir dessa informação tentar associar. Então, como o professor Juarez coloca, o laboratório, ele traz a expertise muito voltada, né, à questão, e o prof pode me ajudar, né, a questão de plantas, essa identificação e essa ajuda, né, para a comunidade também, que é bem importante, então é referência para a gente a nível de Brasil, e o meu estudo trouxe essa questão para a saúde. E a partir desse primeiro estudo também, o meu orientador, professor Guilherme, também tem desenvolvido, né, outros estudos junto a outros espaços também, a partir dessa primeira ideia. Então, a gente pensa que isso vai ter um impacto bem importante, porque eles estão desenvolvendo até testes de sensibilidade, que a gente pode também, né? Essa também era uma ideia que a gente sempre teve, de estar desenvolvendo formas de conseguir fazer com que aquela população, ela não apenas trate sinais e sintomas, mas também ela saiba o que está causando, né, aquele sintoma, por que eu estou desenvolvendo aquela asma, e daqui a pouco eu posso ter um manejo dentro da minha casa, um cuidado, né, que aí envolve toda a questão da carologia, e vai minimizar aqueles sintomas e aqueles sinais da doença. Quando a gente está falando disso, e aí o professor Ferla já está conosco na tela aqui, deixa eu explicar também para quem está nos assistindo que cada um está no seu ambiente, né? E nós estamos utilizando então essa plataforma através da TV Univates para conseguir bater esse papo virtual. Essa segunda temporada do Vida Consciência tem essa proposta. A gente traz de volta o professor Ferla aqui junto com a professora Paula, porque até pelo fato de tu estar vinculado, né, 3 programas de pós-graduação, professor Ferla, o quanto tu vê a importância dessa inter-relação entre todas as áreas, né? A gente tem a professora Paula da enfermagem, então o professor Guilherme, que se não me falha a memória, está ligado à questão da medicina, né? O professor Ferla, então, que tem todo esse envolvimento de tantos anos, né, da área das ciências biológicas, e se fica com tantos outros programas, o quanto isso também é importante
o resultado das pesquisas, professor, como, por exemplo, para a professora Paula, que o quanto o projeto de pesquisa, daqui a pouco, ele pode ser até mais impactante, ou ele pode gerar outros frutos por esses diferentes pontos de vista. Na verdade, tem várias situações envolvidas, e eu acho que talvez a mais importante é a primeira. Nós tínhamos conhecimento de ácaros, nós sabemos identificar, a gente tem toda a situação, digamos, dominamos a questão da área científica ou da área de conhecimento da acarologia. Só que nós não tínhamos, na verdade, uma profissional ou um profissional que fizesse essa ligação, porque, veja, os profissionais da enfermagem ou os profissionais de outras áreas, eles têm a sua área de conhecimento, a sua atividade. Então, nós tínhamos a expertise da acarologia em si, e a professora Paula, na verdade, trouxe esse conhecimento da enfermagem. Então, nós tínhamos que casar essas duas áreas. Então, nós fizemos isso, e aí foi citado o professor Guilherme. Então, o professor Guilherme, na verdade, ele foi aproximado ao laboratório para que ele fizesse, na verdade, essa área. Então, o que nós temos como desafio? Nós temos como desafio, e alguns dos problemas a professora Paula ajudou com o seu trabalho. Nós precisamos identificar quais são as espécies que estão presentes no Vale do Taquari, quais delas são causadoras de problemas, quais as características que essas pessoas têm, o que manifestam quando da presença desses ácaros. E outra coisa muito importante, porque hoje em dia, quando alguém tem rinite alérgica, ou asma, ou qualquer situação, se pega a casa e se deixa uma casa de espartano, né? Não sei como é que todo mundo sabe, quer dizer, só falta o cara dormir em cima de pregos, né, para não ter contato com nada. Veja, a gente precisa, e esse trabalho da Paula é maravilhoso por causa disso. A gente precisa saber qual é a espécie, porque cada espécie tem um comportamento, uma ecologia diferente. Então, se o indivíduo é alérgico à espécie A, nós temos que tratar o ambiente da espécie A. Se é da espécie B, nós temos que tratar o ambiente da espécie B. Esse é o nosso sonho de consumo, e essa é a contribuição que a professora Paula fez com o seu trabalho. Ela inicia, na verdade, um trabalho que nós vamos dar continuidade, principalmente na pessoa do professor Guilherme, que já aprovou um projeto na FAPERGS agora, tem financiamento para pesquisa, então ele possivelmente vai criar de uma forma robusta, e eu imagino, eu tenho certeza que com a participação, principalmente da professora Paula, que ela está incluída, na verdade, nessa área de conhecimento, que nós, em alguns anos, seremos referência na área de alergia, pelo professor Guilherme participar da medicina, a professora Paula participar da enfermagem, nós termos o conhecimento na área de ácaros. Eu posso garantir e eu posso apostar que em alguns anos nós não seremos referência nacional, nós seremos referência internacional no trato ou na forma como se maneja, como se pensa esse problema de saúde pública que é sério, viu? Questão alérgica, só quem as tem para ter uma noção dos problemas que são enfrentados por essas pessoas. É legal, professora Paula, o Ferla traz aqui um relato muito bacana do quanto a pesquisa impacta na comunidade, né? O quanto não é simplesmente um trabalho que é desenvolvido ao longo de uma tese de doutorado de, digamos aí, 4 anos, mas tem todo um processo que envolve essa pesquisa, ela tem continuidade. Além disso, todos os resultados, os apontamentos que vocês já fizeram e que vão desenvolver ao longo desse tempo, nessa continuidade, elas vão continuar impactando para gerar realmente um benefício para a população. Isso é muito bacana, né? Porque quando a gente pensa na pesquisa, a gente pensa em algo teórico. A gente vai pensar, óbvio, no embasamento, na fundamentação, nos autores, em tudo que tu vai conhecer, vai ler, vai estudar. A gente tem que entender que a pesquisa, ela gera resultados. E aí vem a minha pergunta para ti. O próprio professor Ferla agora comentou, a gente tem que conhecer especificamente as espécies futuramente para saber como lidar com o manejo de cada uma. Dentro de toda essa perspectiva do que tu já vem estudando do perfil das doenças alérgicas e respiratórias na associação com os ácaros, o que tu tirou de apontamentos da tua tese até então, professora Paula? Bem, acho que a primeira questão, assim, só para fazer um gancho com o que o prof. Ferla traz, é a importância da ciência. Sem os estudos, a gente não chega a esses resultados, né? E às vezes a gente leva muito tempo, né, para conseguir chegar aos resultados. Mas, em suma, assim, rapidamente, o que eu consegui com a pesquisa demonstrar?
que aqueles alérgenos, né, aqueles ácaros que eu encontrei nos domicílios, eles realmente estavam impactando, sensibilizando aquelas pessoas. Então, a gente conseguiu demonstrar que havia essa sensibilização. Então, eu acredito, e por isso as pesquisas que a gente tem dado continuidade, é demonstrar, né, enquanto ciência, que a gente precisa reconhecer, dentro do espaço onde a pessoa vive, né, que existe aquele ácaro, qual é o ácaro, como o Prof. Juarez trouxe, né, para eu conseguir não só medicar, porque hoje, e acho que esse é o grande norte das pesquisas que a gente vem realizando, é não tratar a pessoa com medicação, mas muitas vezes não é necessária a medicação, e sim o manejo do ambiente. Então, eu acho que também é importante reforçar, porque hoje os nossos programas, eles têm muito esse impacto ambiental, né? O quanto que o ambiente onde eu vivo, ele impacta na minha saúde. Então, eu reforço que, para mim, enquanto enfermeira, a gente tem várias teorias que a gente trabalha na enfermagem dessa influência do ambiente na minha saúde. Para eu estar bem, né, eu preciso desse ambiente estar também em sintonia comigo. Então, isso eu trouxe muito, reforcei muito no meu trabalho, e foi possível realmente, né, demonstrar com os resultados que a gente trouxe do estudo, e também a gente vai dar continuidade, ser referência, é o que a gente espera, né, e com esses resultados e com os nossos estudos, também pensar na qualidade, na promoção da saúde, né, pensar na saúde coletiva como um todo, que a gente tem certeza que a gente vai conseguir fazer isso com os resultados, né, fazer toda essa associação, com certeza vai ser possível. Professora Paula, professor Ferla, muito obrigado pela participação de vocês. Nosso terceiro episódio do Vida Consciência nessa segunda temporada. Outros convites virão. O Ferla aí vai ter uns 5.000 convites, né, professora Paula? Com certeza. E com certeza a gente volta a se falar. Um grande abraço para vocês e até a próxima.